Há uma grande correlação entre pensamento e patologias ou psicopatologias. Esse é o núcleo formativo da técnica de terapia cognitivo-comportamental. Essa relação intrínseca e até direcionadora entre o que nós pensamos, como nós agimos e o que de fato, e como reagimos e o que vivenciamos como resposta psicopatológica dentro desse contexto das doenças emocionais, doenças mentais. Muito bem. O que é importante dizer disso? De fato, há uma relação que não pode ser desprezada, irrefutável, entre pensamento e comportamento e etiologia ou seja, a origem das psicopatologias. Muitos transtornos, de fato, possuem essa etiologia, essa origem clínica para certas situações, como, por exemplo, a própria depressão, como vivência e repetição aí dentro da estrutura do pensamento cognitivo, de um trauma, por exemplo, ou de um abuso, enfim. Então, o pensamento atualiza, estabelece, dá o dinamismo para esses transtornos. Bom, mas aí há uma questão muito importante quando nós superamos a questão de diagnóstico e entendemos e empreendemos o percurso da cura. Qual é? Note bem, o pensamento, ou como você compreende, entende a vida, de um modo geral, vai sim ter uma relação muito específica com o seu transtorno. Mas o pensamento, vamos agora particularizar o pensamento automático, o pensamento obsessivo, o pensamento disfuncional, entendeu? Sim, eles estão dentro dessa equação e dessa estrutura do sintoma. Eles estão ali alimentando, atualizando o transtorno, sim, inclusive no sentido da produção das comorbidades. Entretanto, o pensamento não é o fim em si mesmo, é onde aí entra o equívoco. O pensamento, mesmo com esses qualificativos que já fiz, eles são resultados de uma estrutura mais anterior, que alguns vão chamar, sobretudo aqueles que seguem de modo mais linear a teoria cognitivo-comportamental, que eu também sigo, sou especialista nela, entendo e faço, inclusive, dependendo do tipo de paciente, porque é o paciente que determina a técnica. Escute, é o paciente que vai determinar a técnica psicoterapêutica, porque os pacientes e as suas demandas clínicas são diferentes, é importante dizer isso, senão você não é psicoterapeuta, pode até ter conhecimento, mas acaba não sendo psicoterapeuta, quando você não consegue fazer essa distinção, que tem por estrutura do sujeito, da consciência do sujeito. Existem pacientes que vão responder melhor essa técnica, eu vou responder melhor aquela outra técnica. Mas se eu coloco só uma única técnica, como se ela fosse a grande vitrine, a grande estrutura terapêutica inconfundível, a única técnica eficiente, e eu tenho 24 anos clinicando e eu sei que não é assim, por exemplo, existem pacientes que vão responder muito melhor a uma técnica de catarse, por exemplo, do que teoria cognitivo-comportamental. E atendi vários pacientes que vieram porque não conseguiram responder bem a técnica e que responderam melhor a um psicodrama, responderam melhor a uma técnica mais voltada para uma abordagem direta ao inconsciente.
E aí vai, existem várias técnicas. O psicoterapeuta precisa ter ciência para saber usá-las no benefício do seu paciente. Mas voltando, então eles vão falar que o que é pré-libar em relação aos pensamentos é a estrutura de crenças, né? Ou seja, a estrutura de crenças, ela é a base para essa constelação de pensamentos invasivos, automáticos, disfuncionais, que vai gerar, inclusive, ações disruptivas e aí vai. Bem, mas nós entendemos que além, ou antes ainda, bem antes ainda, desse sistema de crenças, que são, por assim dizer, as lentes hermenêuticas que vão definir isso, existem os núcleos, chamando assim, podemos chamar de outra coisa, mas os núcleos primários. Esses sim, inclusive, por exemplo, Jung vai já transitar para o inconsciente coletivo, que é o núcleo da inconsciência, e ali sim está a estrutura fundamental do sujeito. Elas vão fundamentar crenças, valores, que por sua vez vão estruturar os pensamentos, a cognição, tanto a cognição, por assim dizer, normal, como a cognição dentro do universo da resposta psicopatológica, e assim sucessivamente. Então, antes disso tudo, vem efetivamente os núcleos primários. E é ali que uma ação direta inconsciente vai funcionar. Inclusive, a própria atuação que redefine e que estrutura esses núcleos primários vão ajudar, inclusive, a técnica do TCC. Ou seja, essa correção de pensamento vai ser muito mais auxiliada se de fato já houver também uma abordagem que lide com essas estruturas mais primárias, mais submersas, mais inconscientes. Quando você faz isso, você consegue lidar na essência, na questão mais de fundo desses transtornos, e assim conseguir de fato cura clínica e não uma gestão de sintomas. Entenderam? Ei, vocês, tem muita gente nos consultórios vivenciando gestão de sintomas, tanto pela medicação, um tratamento medicamentoso, como nessas técnicas unilaterais, que acabam deixando de tratar com as questões de fundo mais essenciais e não trazendo cura e resolução real para a dificuldade, mas sim gestão de sintomas. Pense nisso. Quer cura de verdade? Venha, vamos trabalhar, vamos fazer uma sessão, você vai se sentir bem, você vai ver que é diferente. Deus abençoe.